SBTM no YouTube. A gente está iniciando hoje essa conversa, essa série de conversas promovida pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral, que a gente está chamando de SBTM Encontros. A SBTM Encontros tem como objetivo trazer teólogos e teólogas que refletem sobre a ética teológica no Brasil, na América Latina e também de forma global, para que a gente possa discutir um pouco essa questão, as questões sociais, as questões humanas, a partir da perspectiva da ética. Hoje, nessa primeira conversa da SBTM Encontros, temos a graça de termos conosco dois grandes teólogos, né, um teólogo e uma teóloga da sociedade brasileira, dois líderes da teologia moral, ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, a professora doutora Maria Inês de Castro Milha e o professor doutor padre José Antônio Transferetti. Eu vou fazer uma pequena introdução de vocês dois, mas desde já, muito obrigado por estar aqui conosco, e depois a professora Maria Inês e o professor Transferetti, fiquem à vontade de acrescentar alguma coisa mais sobre vocês mesmos. Né? A professora doutora Maria Inês, ela é doutora em Teologia Moral pela PUC Rio de Janeiro e atualmente é professora emérita pela Uniacademia, em Juiz de Fora, e participa da Comissão de Bioética da CNBB como perita. Ela também é médica, é leiga católica, casada, mãe de 2 filhas e avó de 2 netos. Ela foi a primeira presidente mulher da SBTM e dirigiu a SBTM por 2 mandatos, de 2015 a 2021. O professor doutor José Antônio Transferetti, ele é doutor em Teologia Moral pela Academia Afonsiana e em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, ambas em Roma. Professor titular da PUC Minas, é padre católico e já exerceu várias funções de liderança na CBTM, como presidente nos anos de 2004 a 2019 e vice-presidente de 2015 a 2021. Professores, muito obrigado por estar aqui conosco e gostaria de acrescentar alguma coisa, dizer boas-vindas para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite, pela apresentação, e gostaria de cumprimentar todos que nos assistem e que a gente possa ter uma boa conversa e um bom diálogo nesse momento. Também gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite, né? Um grande abraço também ao Alexandre e à Maria Inês. Ótimo, muito obrigado. O tema que nós vamos conversar hoje com os professores é o desenvolvimento da teologia moral a partir do Concílio Vaticano II. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que a gente iniciasse refletindo como era a teologia até esse evento marcante da Igreja Católica chamado Concílio Vaticano II e qual foi o impacto desse concílio na disciplina teológica. Posso começar, né, dizendo que, na verdade, a teologia moral antes do Concílio Vaticano II era uma disciplina um pouco apagada no contexto da teologia em geral, né? Era uma teologia manualística, quer dizer, usava dos manuais e também do manual dos confessores, uma teologia casuísta, que estudava caso por caso, e na maior parte do tempo, sobretudo nos últimos tempos, uma teologia rigorista, uma teologia legalista, que estava mais fundamentada no direito canônico, do que na Sagrada Escritura. Então, uma teologia que tinha um pouco esse perfil e que se vê, vamos dizer assim, mesmo no pré-concílio, já começa os teólogos moralistas começam a pensar que era preciso uma renovação, né, da teologia moral. Então, acho que era assim, resumindo um pouco isso, a história da teologia moral é maior, mas no pré-concílio era um pouco isso, né? Então, eu pessoalmente não tive assim, muito contato com a teologia
moral antes do concílio, mas eu sempre gostei de perguntar para os padres mais antigos como é que eles estudavam a teologia moral no seminário. Então, era muito interessante ouvir os padres falarem do medo, essa ênfase do pecado, essa questão legalista, rigorista, casuísta, como disse a Maria, não é? Era mais assim, regrinhas, normas, manuais, né? E sempre o que me chamou muita atenção com os padres que eu conversei é essa questão do medo, do pecado, essa onda assim, de que era algo proibido, de que Deus castigava, etc. E tal. Então, podemos dizer que era uma moral também negativa da dignidade humana. Por meio de um conjunto de regras e normas, gerava essa expectativa vinculada ao medo e uma ênfase muito grande no pecado. Então, muitos padres falavam isso, né? Quando eu passei a estudar teologia, eu tive um professor chamado José Maria Frutuoso Braga, que era já idoso. Ele dava aula em São Paulo, lá na PUC de São Paulo, depois ele veio dar aula em Campinas e foi meu professor. Então, é interessante que era um senhorzinho assim, idoso, da Diocese de São Carlos, muito bem formado, mas com uma mente muito aberta. Então, ele falava assim, eu incorporei o Concílio Vaticano II, ele estudava aqueles livrinhos do padre João Batista Libânio, Formação da Consciência Crítica. Tinha 1, 2, 3, né? Então, a ideia era a formação da consciência crítica. Aí, já foi talvez o início da superação em termos de aula, né? Dessa moral rigorista, negativista que os padres, os seminaristas estudaram. Então, realmente é muito interessante a gente olhar antes do concílio e depois do concílio, né? Então, professor Tancerete Marinese, pegando aí o que o senhor acabou de falar no final, você acha que a contribuição do concílio foi trazer essa consciência crítica para a teologia moral e para a teologia de forma geral? Isso, uma das contribuições? Sim, eu acho que já no pré-concílio começou a haver entre os grandes moralistas, né, uma consciência de que era preciso uma renovação, e uma renovação que passava por isso, né, pela formação da consciência crítica, e aí o concílio, na verdade, traz um impacto, o grande impacto, talvez, que o concílio tenha trazido foi através da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é uma Constituição que o padre Hering, que foi um dos grandes renovadores da teologia moral, e que participou do concílio como redator da Gaudium et Spes, a Gaudium et Spes vai trazer duas coisas que eu acho interessante, além dessa questão da formação da consciência crítica, que dá base para essa questão, que é a questão da liberdade. A Gaudium et Spes trata da questão da liberdade e a questão da formação da consciência moral, não só a consciência crítica, né, no sentido mais amplo, mas a questão da consciência moral. Qual era o lugar e o papel da consciência moral, né? E também naquele documento da Optatum Socius, né, que fala, o Concílio vai trazer uma ideia interessante de que a renovação passaria, a teologia teria que tratar agora toda a teologia, mas também a teologia moral, no estudo da teologia moral, a Sagrada Escritura deveria ser a fonte e não mais o direito canônico. Então, há uma mudança aqui grande, né, de trazer a Sagrada Escritura como fonte, e a teologia moral teria que dar frutos na caridade para a vida do mundo. Então, seria uma teologia que estaria inserida como aquela que traria frutos na caridade, quer dizer, no amor ao outro, para que o mundo tivesse vida, né? Então, acho interessante que eu acho que essa mudança, o concílio traz essa conscientização, o impacto de uma mudança que gerou em muitas pessoas um desencanto, talvez um não gosto, né? Porque as pessoas acostumadas com aquele, vamos dizer, pensar assim, a igreja como aquela que ditava as coisas para as consciências, ter que abrir mão desse lugar de poder para dar poder à consciência das pessoas,
né, que as pessoas pudessem agir na liberdade de uma consciência bem formada, foi difícil. Toda transição é difícil, né? Então, o pós-concílio encontrou algumas resistências, né? Mas depois algumas coisas foram se firmando ou não, né? Hoje a gente tem uma volta, talvez, a uma coisa, a um desejo, uma saudade, dizer assim, saudade daquilo que as pessoas não viveram, né? Que foi lá no pré-concílio. Então, um pouco esse impacto do concílio, né? Acho que por aí. Professor Tesferetti, esse impacto do concílio, como a professora Maria Inês apresentou muito bem, como isso chegou na teologia moral no Brasil e a partir daí como foi o desenvolvimento da teologia moral no Brasil e na América Latina no pós-concílio, considerando todas essas inovações que o concílio proporcionou? Eu acho que no Brasil a gente deve destacar justamente a Sociedade Brasileira de Teologia Moral, que, pelo que eu sei, começou com um grupo de professores que ministravam a aula de teologia moral, que quiseram se encontrar para discutir assim, planos de ensino, conteúdo, referências de livros, etc., né? Então, aí, esse grupo, vamos dizer, embrionário, ele foi muito importante, porque eram professores, se reuniam, discutiam, se atualizavam e depois iam ministrar as aulas nas faculdades e seminários. E creio que nesse espaço houve também a possibilidade de uma renovação assim de conteúdo, de referências bibliográficas, não é? E isso foi muito importante. Isso que foi produzindo, podemos dizer, uma nova teologia moral no ambiente acadêmico. Agora, também a teologia moral é muito presente no ambiente da pastoral, não é? E aí que, para mim, é um desafio maior, é você levar esse conhecimento renovado para o mundo da pastoral, para a questão das confissões, das orientações, do atendimento, a parte de sacramentos, né? Aí você tem todo um campo de trabalho. Eu creio que, por meio da SBTM, foi conseguido assim, evoluir nesse campo e, inclusive, tornar mais prática a questão da renovação, não é? Imagino também que as faculdades, aí, os currículos, a matéria teologia moral sofreu grandes mudanças. Eu atuo na PUC de Campinas já há muito tempo. Então, o currículo é uma coisa dinâmica, é algo dinâmico. Nós estamos sempre atualizando, sempre tentando renovar. Então, ocorreram assim, muitas mudanças. Agora, o Brasil é grande, há muita diversidade, existe curso de teologia que está presente na universidade, existe curso de teologia que é presente no seminário. Então, a gente tem muita diversidade. E hoje, com a abertura, redes sociais, não é? A diversidade aumentou. Mas eu penso que a renovação ela foi muito importante e muitos professores e muita produção aconteceu no Brasil e nós deixamos assim de lado essa questão dos manuais e essa moral rigorista, legalista, né, muito fundada no pecado e no medo, né? Isso, como já a Maria já explicou, essa passagem para a questão da consciência, da liberdade, do pensamento crítico, da pessoa humana como foco central, não é? Como sujeito das decisões morais, etc. Eu penso, sabe, que quando o concílio aconteceu, a recepção do concílio no Brasil se deu através das conferências episcopais, sobretudo Medellín e Puebla, né? E a teologia moral, também como no conjunto da teologia, também foi influenciada, né? E a partir de Medellín e Puebla, a teologia moral no Brasil, o grande destaque da teologia era a teologia da libertação, que ganhou uma força enorme com as conferências de Medellín e Puebla, né? Por quê? Porque a teologia da libertação usou o método que era antigo lá da ação católica, que era ver, julgar e agir, né? Trouxe a realidade social
para a discussão teológica, né? A discussão se deu também, e trouxe os pobres, né, como sujeito teológico. E isso teve uma grande influência no modo de se pensar a teologia moral também, né? Então, acho que aqui, no Brasil e na América Latina, a influência das conferências episcopais foi grande. E aí, por causa disso, isso que o padre Trasferetti fala, no final dos anos 70, acho que 78, é que começaram os professores de teologia moral, sentiram a necessidade de se encontrarem para poderem encontrar um eixo comum a partir da teologia da libertação, a partir da renovação do concílio, a partir de uma ênfase que o concílio dá mais à graça do que ao pecado, isso que o Trasferetti falava, né? Uma ênfase à questão da realidade, à situação dos pobres, que a América Latina sempre teve um grande número, a desigualdade aqui sempre foi grande. Então, a teologia moral, os teólogos começaram a se reunir, os professores, para pensar como fazer uma teologia moral agora, dentro desse novo contexto, né? Dessa nova proposta de Medellín e de Puebla, que acolhem aquilo que o Vaticano II traz, né? Então, acho que foi um grande desafio essa reunião dos professores, que depois, acho que na década em 80 e alguma coisa, não estou lembrado muito da data, acho que 82, esse grupo de professores que se reunia, isso se transformou na Sociedade Brasileira de Teologia Moral, né? Então, era primeiro uma reunião de professores e depois se transformou numa sociedade brasileira que tinha congressos anuais e encontros anuais com temas muito diversificados, né? E com temas que, vamos dizer assim, que eram importantes naquele momento para a sociedade, né, para que a teologia pudesse pensar como trabalhar esses temas, como ensinar, né, nas faculdades, nos seminários, como fazer chegar ao povo essa temática, essas temáticas tão caras à teologia moral, mas também agora tão caras a toda a pastoral, né? Isso que o padre Trasferetti vai dizer, a todo o trabalho que se tinha que fazer com as pessoas, né? O que o concílio faz também é fazer um deslocamento do eixo, que eu acho que aqui o Papa Francisco tem uma importância, talvez a gente pudesse falar um pouco, né? De como o Papa Francisco, agora, na atualidade, né, tem uma importância, porque ele, na verdade, ele não traz uma novidade, para a teologia, nem para a igreja. Eu acho que ele repete aquilo que é o cristianismo das origens, né? Ele retoma aquilo que o concílio pediu, que era retomar a fonte bíblica, retomar o cristianismo de Jesus, porque, na verdade, nós temos muitos cristianismos, né? Se nós formos pensar em muitos catolicismos, né? Então, penso que o Papa Francisco retoma o cristianismo originário, né? Aquilo que é a essência, o fundamento do cristianismo. Isso tem uma influência na teologia moral muito grande. Os escritos do Papa Francisco acabam caindo no campo da teologia moral, porque o Papa Francisco ele não consegue desconectar a teoria da prática. E como a teologia moral é uma teologia da prática, né? É uma teologia do modo de viver, do modo tem que trabalhar a ética teológica, tem que trabalhar essas questões dos costumes, da vida das pessoas, ele acaba falando muito de teologia moral. No fundo, ele não fala a palavra teologia moral, mas nos seus ensinamentos está muito presente as questões ético-morais, né? E ele vai dizer muitas coisas interessantes, que não são novidade, eu acho, mas que soam como novidade, porque a teologia ficou muito acostumada às questões institucionais, legais, dogmáticas, né? E o Papa vai dizer, olha, nós não temos que ter medo, né, de ir adiante, de nos sujar com a lama da estrada, nós temos que
encontrar com a realidade, encontrar com as pessoas, como Jesus fez, né? Então, ele vai trabalhar um pouco essa perspectiva, né? E vai dizer, a graça, para ele, eu acho que tem algumas coisas, algumas palavras que são chaves e que talvez hoje a gente precise retomar com muita força, porque isso é uma primeira proposta do concílio. Por que eu estou falando isso? Porque o concílio traz essa proposta de renovação, mas acho que até hoje nós não conseguimos aplicar verdadeiramente aquilo que o concílio ensinou. Aqui falando na teologia moral, sobretudo, mas também nas outras áreas, né? O concílio já tem algumas coisas que precisam ser também modificadas, mas nem aquilo que está lá nós ainda conseguimos, talvez, aplicar de uma forma mais correta, né? Mas o Papa vai dizer, nós precisamos do discernimento, que é essa questão de formação da consciência crítica, né? A palavra discernimento, para ele, é uma coisa importante. A liberdade, a criatividade, a responsabilidade, na fidelidade, está tudo lá no concílio. E o Papa repete agora, e parece que é uma coisa muito nova que ele está falando, né? E ele vai dizer, Não, ele dá Marinês, acho que já você até adiantou, né, a resposta do que a gente tinha em mente, era justamente discutir a questão do Papa Francisco. E quando você estava falando no decorrer da sua fala, você citou a influência das conferências. Eu até peguei um livro aqui da Teologia Moral, publicado na década de 80, chamado Teologia a partir dos Pobres, né? A Moral na Reflexão Teológica na América Latina, que é de uma coleção organizada pela editora Santuário, acho que foi o padre Márcio Fabre que organizou, que é justamente mostra muito bem essa força da teologia moral e a relação com o Vaticano II, as inovações e com as conferências, né, do CELAM, da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Eu trouxe essa questão, a teologia moral a partir dos pobres, porque o Papa Francisco, ele enfatiza muito essa questão junto aos pobres e a questão do discernimento. Eu queria ouvir um pouco agora do Transferete falar sobre isso, porque no último livro da SBTM, né, que eu tenho aqui, Discernimento Moral e Benignidade Pastoral, para além das incompreensões e resistência a Amores Letícia, que é um documento, né, que saiu da Cátedra de Pedro, liderada pelo Papa Francisco, né, que é uma exortação apostólica. Então, Transferete, continuando essa conversa aí sobre o que o Papa Francisco tem contribuído, né, como a Maria Inês falou, não simplesmente não é trazer uma novidade, mas resgatar as origens, né, do seguir Jesus. E você que está tão preocupado com a questão pastoral, né? Como vê a teologia moral, a contribuição nessa questão do discernimento que o Papa Francisco tanto fala, sobretudo considerando o seu trabalho pastoral? Eu, pessoalmente, assim, eu acho muito, muito bonito no Papa Francisco o comportamento dele, as atitudes dele, gestos que ele faz, não é? Gestos de acolhimento, gestos de dizer assim uma palavrinha de perdão, de misericórdia, de compreensão. Então ele não tem essa moral rigorista, abstrata, legalista e casuística. Ele tem o que a gente pode ver pelas palavras, discursos e também atitudes, é a ideia de acolhimento que está muito presente no Amores Letícia. Acolhimento, acompanhamento, discernimento e integração. 4 assim palavrinhas muito importantes presentes nos documentos dele, não é? Então, para a vida pastoral, eu creio que ele é um grande exemplo, assim, orienta muitos padres, os que estão no mundo da pastoral, apontando caminhos e alternativas muito importantes. Discernimento é uma palavrinha-chave que, no meu modo de ver, tem a ver com a razão, com a consciência, com a capacidade de
saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. É uma palavrinha hoje muito importante, porque o mundo é muito forte assim hoje a presença de uma diversidade de pensamentos, de teologias e de orientações pastorais. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento. E isso só se faz com o pensamento crítico, não é? E o Papa Francisco, na minha opinião, contribui demais. Talvez, no meu modo de ver, ainda alguma coisa da doutrina poderia também ser alterada. Acho eu que, no meu modo de ver, pelo viés da pastoral, a gente vai chegar à doutrina, né? Mas essa atitude, esse comportamento dele, em gestos e palavras, vinculados ao mundo da moral, é uma contribuição extremamente importante para as pessoas que estão assim no contato direto com o povo e que ouvem as confissões e que têm a tarefa de orientar as pessoas segundo o pensamento moral da Igreja Católica, né? E pelo visto, né, o Papa Francisco, eu estou até pegando aqui alguns livros da SBTM, tem influenciado bastante o desenvolvimento nos últimos anos da sociedade, porque além do livro que eu mostrei, que é o último, tem um outro que foi publicado anteriormente, A Moral do Papa Francisco, um projeto a partir do descartável, e tem um outro que chama o Imperativo Ético da Misericórdia, que também, pelos capítulos aqui, você vê que tem bastante influência do Papa Francisco. Alexandre, esse é outro elemento muito importante da SBTM, que é a publicação de materiais, de livros, em revistas e livros, assim, artigos e revistas de teólogos moralistas e também a produção de livros. Você citou vários aí, tem muitos outros. Então, é uma contribuição fundamental da sociedade brasileira de teologia moral. Os congressos, os livros que são resultados dos congressos e publicações. Tem também no ambiente da formação, que nós já publicamos 2 grandes livros, né? Formação, Desafios Morais, estamos preparando o 3º. Isso, no meu modo de ver, é uma contribuição muito, muito relevante dos teólogos vinculados à Sociedade Brasileira de Teologia Moral. Sem dúvida. E acho que para encerrar, né, vamos ver isso mesmo, como é aqui na SBTM Encontros. Marinês, você como foi a última presidente da sociedade, né, o Transferete era seu vice, como você vê agora, sobretudo nos anos mais recentes, né, a contribuição da SBTM para a teologia moral no Brasil? O Transferete falou dos livros, das publicações, do congresso, mas eu estou pensando aqui, teria algo mais? Principalmente, você falou lá atrás, né, que a recepção do concílio nunca foi simplesmente fácil, né? Sempre teve idas e vindas, e essas inovações, por alguns, não foram aceitas de maneira tão bem, outros têm certa resistência, outros já avançaram até demais. Você acha que a SBTM tem uma contribuição em termos de conseguir promover um diálogo entre essas diferentes interpretações ou perspectivas, ou qualquer outra coisa? Não, Alexandre, eu acho que a teologia moral no Brasil, nesses últimos anos, sobretudo, que eu estive à frente da sociedade, né, junto com o Transferete, com o Padre Ronaldo e tantas outras pessoas, nós procuramos seguir essa linha, né, que já vinha sendo seguida pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral, que é uma linha mais, não sei se posso chamar assim, uma linha mais progressista, uma linha no sentido de acolher exatamente aquilo que o concílio, que as conferências episcopais trouxeram de renovação para a teologia moral, corrigindo um pouco aquele caráter personalista só do concílio e trazendo um pouco para as questões sociais, que é o que o Papa Francisco faz hoje, né? Ele sai da linha muito personalista, dos erros pessoais, da moral muito voltada para alguns temas que durante muito tempo ficou só voltada, por exemplo, à bioética, aqui entrando também como uma das questões aqui da teologia moral, durante muito tempo ficou voltada para 2 polos, né?
o nascimento e para o início e para o fim da vida. Então, a questão do aborto e a questão da eutanásia eram quase que as únicas questões discutidas na bioética, né? A bioética do cotidiano, a vida das pessoas, as questões sociais, né? Ficaram muito deixadas de lado, né? Sobretudo por um grupo que, vamos dizer assim, que entrou difamando, de uma certa forma, para dizer assim a palavra, a teologia da libertação, porque houve um determinado momento que, inclusive, no Vaticano, né, a teologia da libertação foi um pouco mal vista, ou foi mal compreendida, né, e alguns grupos resolveram, vamos dizer assim, botar de lado a teologia da libertação, e com isso foi por água abaixo toda a questão da moral social. Então, a discussão da questão dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos fracassados, isso tudo ficou um pouco de lado. E nós procuramos, na SBTM, trazer essas questões, né? Trazer essas questões para a pauta, né? Porque eram questões do dia a dia das pessoas, a desigualdade, né? Toda a questão daqueles que combatem algumas posturas mais adiante, né, de criatividade, de discernimento, de uma pastoral um pouco mais aberta ao perdão, que já estava lá no Papa João XXIII. O Papa João XXIII, no discurso de abertura do concílio, dizia assim: nesse momento nós não queremos olhar para os erros da igreja, nós queremos olhar para as possibilidades. E o Papa Francisco faz isso. Eu não quero ficar olhando para as questões moralistas. Ele diz assim: a moral pode cair como um castelo de cartas, se a gente ficar preocupado só com essas questões doutrinárias ou ficar obcecado com algumas questões. Então, eu acho que a teologia moral, durante muito tempo, ficou obcecada com algumas questões e não conseguiu enxergar, vamos dizer assim, a sociedade como um todo, né? Então, acho que a teologia moral no Brasil, a sociedade, sobretudo, quis trazer essa discussão, esse diálogo, né? Esse diálogo para que a gente pudesse fazer da teologia moral uma prática, e não só uma teoria metafísica, uma coisa, ou só o código de direito canônico, mas algo que pudesse ser vivido pelas pessoas numa perspectiva mais harmoniosa, né? De diálogo, de amizade, né? de benignidade, de perdão, de misericórdia, né? Então, é um pouco essa que eu acho a contribuição, além de tudo, disso que o Padre Trasferetti disse, né? Os livros, a publicação, os congressos, outros livros, além dos livros do congresso que nós trabalhamos, né? Então, acho que, junto com a doutrina social da igreja, né? Que também tem um pé aqui. E acho também, Alexandre, aqui uma outra coisa, que a Sociedade Brasileira de Teologia Moral conseguiu estabelecer um diálogo com os eticistas do mundo inteiro, através daquela ética mundial católica, aquele grupo do Kina, né? Do Jan Kina, que agora é grande, na América Latina tem outro grupo já se organizando agora por regiões. Acho que esse diálogo com outros teólogos, né, de outros países, e do mundo inteiro, né, participando dos congressos mundiais e de outras coisas, acho que é uma grande contribuição que a sociedade pode dar para a teologia moral no Brasil, né? Com esse diálogo também com outros teólogos moralistas de outros lugares da África, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares, né? Do Brasil mesmo, da América Latina, que a gente tinha pouco contato, do Chile, do Peru, da Argentina. Então, acho que há um enriquecimento muito grande da teologia moral no Brasil com esse diálogo. É uma pena que nem todos os moralistas do Brasil aderem um pouco a essa conversa, né? Nós temos resistências ao nosso modo de fazer teologia moral, né? Temos resistências, e tem grupos aqui que estão ainda lá atrás, não aceitam nem o Vaticano II, nem o Papa Francisco, e muito menos a gente. Então, mas nós procuramos fazer esse diálogo, queremos dialogar, né? Mas um pouco isso, eu acho. Bom,
eu acho que a CBTM procura muito promover o diálogo e o encontro, e pena que a gente está chegando ao fim agora, e não seria, a gente poderia continuar essa conversa, né? Como você, Inês, mencionou, né, a SBTM tem uma relação internacional com a Catholic Theological Ethics in the World Church. Eu até convido aqueles que estão assistindo esse vídeo para assistir no nosso canal do YouTube outro vídeo que é justamente com o fundador desse grupo, James Skinner, um professor na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e o atual presidente da SBTM, o padre Mário Marcelo. Então, convido aqui no nosso canal, você vai encontrar esse vídeo. E também, para encerrar, primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês, a Transferete, Maria Inês, essa conversa agradável promovida aqui pela SBTM Encontros, que é um espaço de interlocução e aprendizado com um olhar voltado para os desafios humanos, pessoais e sociais a partir da perspectiva ética. Hoje aprendemos um pouco sobre o desenvolvimento da teologia moral a partir do Concílio Vaticano II, e eu convido vocês a ficarem atentos com nossos próximos vídeos e os nossos próximos convidados. Muito obrigado a todos que escutaram e assistiram esse vídeo, com o professor Dr. José Antônio Transferete e a professora doutora Maria Inês de Castro Milan. Ambos foram presidentes da SBTM. Para mais informações sobre a SBTM, eu convido a vocês a entrar no nosso site, que está na descrição do vídeo, é sbtmpesquisadores.org.br. Convido também vocês a nos seguirem no Twitter, @SBTMBrasil. E um dos livros que mencionamos aqui, né, a contribuição que a sociedade tem dado para a teologia em geral, vocês também encontram o link para acessar todos os livros publicados pela SBTM e os teólogos que fazem parte dessa sociedade. Você que é teólogo e quer juntar-se à SBTM, por favor, entre em contato conosco e antes de sair, não deixe de curtir o nosso vídeo. Até o próximo e, mais uma vez, a Maria Inês, muito obrigado e até o próximo SBTM.